Olá a todos, Camus Soviético. Bom, tava dando um rolê, né, aqui pelo Facebook, nos fóruns, né, que estão discutindo sobre a guerra da Ucrânia, né, vendo lá os debates, as notícias, né, que eles botam muita coisa do Telegram lá, né, e é bem rápido, né, e olhando lá as conversas, né, as postagens, me deparei lá com uma postagem e um comentário de um camarada com o perfil, né, com a fotinha lá do Ronald Reagan, né? De cara você já vê que é um imbecil, né? Mas aí fiquei curioso, entrei lá no perfil do cara e era aquilo que eu já imaginava, né? Conservador, bolsonarista, Deus, pátria, família e não sei o que, né? Imbecil, né? Pra você ver, o que é que a direita faz na cabeça das pessoas, né? O que a direita faz, né? Fazer os caras terem uma foto no perfil, né? Uma não, várias, né? De um cara que odiava latino como Ronald Reagan, né? Mas eu pensei assim, não, esse cara, né? Pô, me deu uma ideia. Vamos falar de Ronald Reagan, né? Vamos falar de Ronald Reagan, que a direita brasileira adora idolatrar, né? E aí eu me lembrei, né? Resolvi falar, né? Do caso do Irã Contras, né? O caso Irã Contras, ou o escândalo Irã Contras, né? Que vai acontecer ali no meio dos anos 80, né? Se eu não me engano, mais especificamente ali, 1986, por aí, né? Seguinte, pessoal, o contexto aí, geral, da parada, né? Estamos ali no final dos anos 70, né? Estamos ali no final dos anos 70. Já tinha acontecido, se iniciava, né, em 1979, a intervenção soviética no Afeganistão, não é? 1979 também foi o ano do triunfo dos sandinistas na Nicarágua, né? Daniel Ortega vai triunfar lá e vai ser eleito lá o presidente e tal, né? Também é o ano em que triunfa a Revolução Iraniana, né? Onde é derrubado lá o chamado Shah Reza Pahlavi, né? Se estabelecendo o regime dos ayatolás, né? E também foi um ano, né, onde os Estados Unidos, nessa questão da Revolução Iraniana, ele é humilhado, né? O Ayatollah Khomeini humilha o governo de Jimmy Carter, né? Porque ali no calor da Revolução, né, uma galera vai invadir a embaixada americana em Teherã, né, e vai fazer ali mais de 50 pessoas, se não me engano, de reféns, né? Então eles vão ficar sob o poder dos ayatolás, né? E os ayatolás não vão ceder, né? Mesmo com todas as sanções, ameaças de invasão, né? E a coisa fica tão vergonhosa para eles que eles tentam, né? O governo tenta mandar, né? O Jimmy Carter tenta mandar um comando, né? Os comandos, né? Aqueles marines deles, né? Para fazer o resgate, e acaba que os helicópteros que se dirigiam para assaltar a embaixada, eles caem no deserto e o governo, né, dos Estados Unidos não tem saída a não ser fazer os chamados acordos de Argel, né? Os acordos de Argel, que já vai acontecer em 1981, já com o Reagan eleito, né? Porque o Jimmy Carter, ele vai perder a eleição, ele vai ser humilhado, né? Ele vai ser humilhado lá pelo Ronald Reagan, né? Foi uma vitória esmagadora do Reagan, né? Por causa da questão iraniana, tá certo? Os americanos ficaram muito sentidos com isso, né? E aí esses acordos já vão acontecer na gestão Reagan, né? Então, como eu tô falando aqui, né? Nós já entramos, né, na década de 80 e já entramos com a derrota do Jimmy Carter, né? Jimmy Carter é derrotado nas eleições de 1980, né? E Ronald Reagan chega com tudo, né? Digamos assim, né? Bom, ele começa, né? Aquela doutrina Reagan e tal, combater soviético, combater comunismo e não sei o que e tal, né? E também
nós temos aí, em 1980, você vai ter o início também da guerra Irã-Iraque, né? Irã-Iraque, que foi quando o Irã, o Iraque, melhor dizendo, percebendo lá que estava tendo um enfraquecimento, né, da posição militar do Irã, né, ele resolve atacar, né? O Saddam Hussein vai lá e ataca o Irã, né? Imaginando que o Irã estaria fraco por causa da revolução, enfim, os militares não estariam a postos, né? Porque teve enfim, umas guerras civis, um negócio pelo país, né? Então ele acreditava isso, né? Então o contexto é isso aí, né? A atmosfera da parada é essa, não é? O que vai acontecer? Em 1982, se eu não me engano, né? 81, 82 por aí, você vai ter, né, o Hezbollah no Líbano fazendo a mesma coisa que os iranianos fizeram, né, que foi também o sequestro, né, de cidadãos americanos. Dessa vez, se eu não me engano, mais de 100, né, para mais de 100. Né? Então, o Hezbollah, né, fez isso. E o Hezbollah tinha um parceiro muito interessante, que era o Irã, dos Ayatollahs. E os Estados Unidos, né, a administração Reagan já tinha entrado com esse pepino para resolver, né? Tinha entrado com esse pepino para resolver. E eles ficaram ali, se o Carter foi humilhado nessa questão, você imagina a gente que logo no começo, né, já se depara com uma situação dessa. E naquela época os caras não negociavam, não. Não tinha essa de... Os caras eram firmes, entendeu? Aquela galera ali a primeira geração ali dos revolucionários do Irã, né? Aquela galera ali do Yasser Arafat, né? Da OLP lá, o Hezbollah, né? Lá no Líbano. Os caras não tinham medo de ninguém, não, entendeu? Isso aqui era a verdade. Se fosse preciso matar, eles matavam, né? Fazia o genocídio que fosse preciso, mas eles não cediam. Então os Estados Unidos viu que não dava pra jogar ali, não dava pra brincar ali de Rambo com aqueles caras, né? Não dava pra brincar. E aí, também tendo uma necessidade, né, de intervir um pouco mais firmemente na questão da Nicarágua, né, eles vão fazer o seguinte acordo ali, o Reagan e os generais do Pentágono vão fazer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte aqui. E se a gente vender arma, se a gente vender armas americanas, né, para os iranianos? Porque, veja só, a gente vende arma para os iranianos vão usá-las, né, no Saddam Hussein, vão ficar agradecidos, né, digamos assim, porque o Saddam Hussein estava muito bem armado, né? E os iranianos tinham muitas armas americanas, tinham muitos equipamentos americanos, ou seja, eles precisavam de peças de munições americanas a todo momento, né? Inclusive, um dos equipamentos mais importantes, né, americano no Irã eram os chamados F-14 Tomcat, né? Que é aquele avião do Top Gun e tal, né? Que naquela época era uma máquina realmente, né? Um dos melhores aviões que os Estados Unidos já produziu. E os iranianos precisavam de peças e de armas, né? De mísseis desse tipo de coisa, né? Desse avião e de outras armas, né? Então eles iam vender armas para os iranianos e os iranianos iriam ver o que poderiam fazer nessa questão aí dos reféns, né? Que estavam sob controle lá do Hezbollah, né? Com esse dinheiro, com essa renda, né, da venda das armas, né, eles iam ajudar os contras na Nicarágua, que eram os inimigos dos sandinistas, né? Que era aquela galera que queria voltar com aquela oligarquia que tinha sido derrubada, com aquela família que tinha sido derrubada, que era a família Somoza, né? Porque eles tiveram
Eles foram ali parados pelo Congresso, né? Eles tiveram um problema relacionado a isso, né? Porque os contras pegavam a ajuda americana e fazia cartel, não é? Começaram a fazer cartel de cocaína, começaram a não ligar mais para nada e desviar esse dinheiro e, enfim, botar no bolso. O Congresso americano vai lá e veta, né, as chamadas, abre aspas, ajudas humanitárias, né? O dinheiro era... Esse negócio de ajuda humanitária, quando a gente vê, é isso aí, entendeu? É isso aí, ia pros contras lá da Nicarágua, né? Pra ver se derrubava os sandinistas, né? Fazia contra-revolução, né? No caso. Então o Congresso vai vetar esse dinheiro, não vai permitir que esse dinheiro chegue aos contras. E os Estados Unidos, né, aproveita essa oportunidade, né, para pegar esse dinheiro lá, né, da venda das armas para o Irã, para financiar os contras lá, né, para dar uma ajuda mais forte, né? Está mais fortemente lá na Nicarágua, né? E não só você tinha um veto contra a Nicarágua, contra o envio de dinheiro da Nicarágua, mas você também tinha um embargo de armas do Irã, também aprovado pelo Congresso, né? E o cara que foi escolhido, né, para fazer isso, né, foi um coronel dos fuzileiros chamado Oliver North, né? Então esse cara foi encarregado, né? Foi o laranja para fazer essas paradas, para deixar o Ronald Reagan distante, né? Para deixar o Ronald Reagan distante, né? Então esse cara vai lá e vende armas, vende muita arma para o Irã, né? Tudo isso passando por cima de um embargo aprovado pelo Congresso e beneficiando os contras da Nicarágua, né? Também passando pelo um veto do Congresso. Tecnicamente, o que eles fizeram, né, a gente pegar aqui, foi traição. O governo Reagan passou por cima do Congresso. Essa que é a verdade. Você, né, a direita não gosta de... Nós somos... Reagan era legalista, era conservador, os conservadores são sempre legalistas. Pois é, tá aí, ó. Isso aí foi alta traição, isso aí foi um golpe de Estado, praticamente. Os caras deram um golpe. Os caras passaram por cima de 2 vetos do Congresso pra, enfim, fazer as paradas deles, né? Claro que também parte desse dinheiro seria embolsado, né, pelo generalato americano, a galera do Pentágono, né? E eles continuaram fazendo isso até, por exemplo, o Iraque descobrir, né? O Iraque descobre isso e diz, pô, o que tá acontecendo? Vocês estão me ajudando ou vão ajudar os caras? Né? Então a coisa já começa a mudar de figura, né? De cor ali, né? Com o passar do tempo. E acaba, né? Vai acabando, com o passar do tempo, vai acabando aquele dinheiro, né? Dos contras. E aí a CIA chega e diz assim, galera, vocês estão pedindo mais dinheiro, mas a gente não pode mais vender arma pra vocês, né? A gente, né, tá complicado esse negócio de vender arma, né? Do arsenal americano pra os iranianos, né? Então faz o seguinte, vocês têm uma coisinha aí bem abundante aí, né? Entre vocês aí, né? Nas florestas da Nicarágua, né? Por que vocês não vendem, né? E a coisinha era cocaína, né? Cocaína. Isso aí a gente tava no auge ali da cocaína, né? Dos cartéis de droga da Colômbia, né? E tal. E aí a CIA falou, por que vocês não vendem isso, né? Vocês se financiam e vocês pagam o que devem a nós, né? A gente vai levar também um dinheirinho aqui, né? Porque a gente tá ajudando vocês, né? A gente tem que ter participação nos lucros, né? E aí vocês levam a guerra adiante, né? Vocês levam a guerra adiante aí contra os sandinistas, né? Mas aí os contras adoraram a ideia e falaram, pô, como é que vai ser? Como é que a gente vai colocar essa droga nos Estados Unidos? Né? Aí Dona Cia diz, não, pode deixar que aqui a gente tá em casa, meu filho, tá em casa. Aqui a gente dá um jeito. Pode vender droga nos Estados Unidos aí. Pode empurrar cocaína aí.
né, nas comunidades pobres dos Estados Unidos, que não tem problema. O negócio é derrubar os comunistas. O negócio é derrubar os sandinistas. Você tá entendendo? E foi isso, gente. O governo Reagan foi conivente com o que seria lá na frente a chamada epidemia da heroína, a epidemia do crack, né? Que varreu ali do final dos anos 80, né? E anos 90, né? E gerou essas grandes cracolândias que a gente vê hoje nos Estados Unidos. 86, né? Uma repórter lá, um jornal do Oriente Médio descobre isso. Não sei se foi do próprio Irã que descobriu. E aí, fudeu. Aí já era. Aí já era. Aí foi um escândalo realmente. Tudo foi descoberto. Tá certo? Só que quem iria assumir tudo? Né? Quem iria levar papai Ronald Reagan da guilhotina? Né? O coronel Oliver North. Entendeu? Coronel dos fuzileiros americanos, dos marines, Oliver North. Então, vai ser feito várias audiências no Congresso, né? Você vai ter comissões para se apurar isso. E quem vai aparecer, né, para receber toda a culpa era o Oliver North. Né? O Reagan vai se defender lá depois, dizer que não tem nada a ver com isso. Mas o Oliver North vai acusá-lo, vai dizer que o Reagan sabia de tudo que estava acontecendo, né? E toda a venda de armas para o Irã, certo? Toda a venda de armas para os iranianos. E também você vai ter investigações relacionadas a essa questão da cocaína, da venda de cocaína, do tráfico, né? Conjunto ali com Contras e CIA, né? Só que essas investigações, como a gente sabe, nunca dá em nada, né? Eles não vão admitir nunca uma coisa desse nível. Eles não vão admitir nunca uma coisa desse nível. Então essas, né? Essas não vão andar e né, essas relacionadas às drogas não vão andar. Mas a relacionada às armas, você vai ter um progresso, né? O Oliver North, ele e outros lá vão ser condenados, né, em algumas ações. Não vai ser esses anos todos de prisão, mas os caras chegaram a ser condenados, chegaram a ter algumas condenações. O Reagan se safa, né? Fica de boas, né? E o Oliver North, alçado a grande herói nacional. Você imagina o que é isso, né? O cara passa por cima do Congresso, desmoraliza o Congresso junto lá com o presidente, né? Mas foi alçado como grande herói. Não, foi um cara que quebrou as regras mais pelo bem comum para lutar contra o comunismo. Vocês têm que ver isso. O cara quebrou, os caras deram um golpe de Estado, os caras derrubaram um Congresso, basicamente, mas foi para o bem, né? Foi para o bem. E Reagan vai, né? Vai sair da presidência e tal. E quem é que vai ser o novo presidente? O Bush pai, né? O Bush pai, primeiro Bush, que era vice-presidente, tá? Com o Reagan, né? Com o Ronald Reagan, né? E qual é um dos primeiros atos do Bush? Indutar a galera do Irã Contras. Indutar o Oliver North. Simples assim, né? E o Oliver North, aí que tinha popularidade, aí que foi, né? Aí que teve fama, né? Foi ser comentarista de várias emissoras lá nos Estados Unidos, foi até cogitado para ser presidente. Você veja só, né? Você veja só, né? Então, isso é para vocês verem, né? Isso aí é para vocês terem só um aperitivo do que foi o governo Ronald Reagan, tá certo? O tão falado aí governo conservador e não sei o que, entendeu? Isso foi o governo Ronald Reagan, tá bom? Isso aí foi o governo Ronald Reagan, tá? Um governo que passou por cima das instituições,
e foi conivente, não é, com com venda de drogas, com tráfico internacional de cocaína, tá certo? Que para vencer o tal dos comunistas malvadões, permitiu que fosse dopada, fosse drogada toda uma geração de jovens americanos, claro, de periferia, né? Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha, vamos ajudar, né, o canal, tá bom? E valeu!